Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Dicas e Truques para a Certificação MCSA do Windows Server 2012. Neste vídeo falaremos sobre o exame 70410. Sou Rogério Molina, instrutor e consultor técnico, e irei guiar vocês pelos principais tópicos cobrados pelo exame, onde procurarei direcioná-los para que possam se preparar da melhor maneira possível para o exame de certificação. Nossa agenda. Basicamente, neste vídeo, darei algumas dicas de como se comportar e como se preparar para o exame, e abordaremos também o conteúdo técnico que será cobrado de vocês na prova. A ideia é que vocês tenham em mente o que deve ser estudado e a melhor forma possível de se preparar para esse conteúdo. Então vamos lá, vamos começar. Primeiramente, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre como você deve se preparar para o exame e como são os exames Microsoft. A primeira dica que eu sempre dou para todo mundo com relação à hora de fazer o exame é que essa pessoa deve relaxar, ou seja, fique tranquilo, né? Durma bem, coma bem, né? Chegue tranquilo para fazer o exame. Fazer o exame na correria, chegar aqui pensando em milhares de coisas, né? Chegar no centro de treinamento para fazer o exame preocupado com outras coisas, vai fazer com que você tenha muita dificuldade e a tendência é que você não tenha um bom resultado, né, nesse teste. Os exames todos são digitais, ou seja, você será colocado numa sala de testes, num computador, e lá você responderá todas as questões. Especificamente o exame 410, ele tem um total de 2 horas e meia, claro, contando uma área de demonstração do exame, uma área de revisão em que você pode comentar sobre o exame, mas ele tem um total de 2 horas e meia. Dessas 2 horas e meia, né, de janela, você tem mais ou menos aí 2 horas para fazer a sua prova, né, para responder as questões. Então, claro que se você terminar antes, não há problema nenhum em encerrar o exame, você não pode ultrapassar esse tempo permitido apenas. Ultrapassou o tempo permitido, a prova será encerrada e todas as questões que não foram respondidas, que ficaram em branco nesse caso, serão classificadas como incorretas. No geral, as pessoas levam aí pouco mais de 1 hora para concluir o exame, então é tempo suficiente, não há problema. Com relação às perguntas, né, as provas Microsoft atualmente são provas que trabalham com perguntas de múltipla escolha. Então, a grande maioria são perguntas, né, com alternativas em que você vai escolher aquela que é a mais adequada. A recomendação sempre aí é que você trabalhe com um processo crítico de eliminação das questões, né, procure analisar com calma. E aquelas questões que você tiver muita dificuldade ou achar que está perdendo muito tempo nessa questão, o que a gente sempre recomenda é que você utilize uma função da própria ferramenta de exame, que é a opção de marcar aquela questão para revisão. Isso vai fazer com que você perca menos tempo nas próximas, né? Ganhe, né, mais tempo até nas próximas questões. E no final, quando você concluir a última questão e clicar no botão avançar, o sistema vai te remeter para uma tela de revisão, onde você terá a opção de rever a prova toda ou apenas aquelas questões que foram marcadas para revisão. E aí, então, depois disso, você volta só revisando aquelas questões específicas. Dentro da prova, do novo modelo de prova Microsoft, né, para as formações novas, nós temos basicamente as questões de múltipla escolha, que é o tradicional. Podemos também ter algumas perguntas, nós chamamos de drag drop, né, que são perguntas de clicar e arrastar, né, em que ele pode pedir para você arrastar uma função em cima da tela no lugar correto, um texto, colocar um texto numa sequência ordenada, né, para executar uma tarefa. E pode também, né, é comum também nessas provas agora, que a gente tem uma questão que é um modelo novo de questão agora, que é o que eles chamam de cenários. Então, nesse caso, ele vai dar um cenário, as respostas são sempre as mesmas, normalmente são em média 10 a 15 alternativas para você poder selecionar, e ele basicamente faz uma adequação do enunciado. Então, para o mesmo cenário, ele pode mudar a situação, então você vai mudando a resposta de acordo com o cenário. Então, essa é uma característica nova de prova também, para tentar evitar um pouquinho que o pessoal fique decorando questões, essas coisas que não são ideais para um exame de certificação. Com relação a recursos para que você possa se preparar para o exame, né, o ideal inicial é que você utilize, né, os cursos oficiais, né? Então, no caso de vocês que estão vendo esses vídeos, provavelmente vocês já passaram por isso.
O curso oficial, por exemplo, para este exame é o 20410, que é a versão oficial em inglês. Em português ele é o 24410. A Microsoft agora adaptou dessa forma. Uma outra característica legal também é que agora os exames e provas seguem o mesmo código. Isso facilita bastante para que o candidato não se perca na hora de marcar o exame. E nós temos também algumas alternativas, como o Microsoft Virtual Academy, né, que é uma área específica da Microsoft, onde nós temos uma série de cursos online que podem ser utilizados como um complemento para o estudo. O curso sozinho não irá te preparar para o exame, ele vai ficar deficiente, né, com relação ao exame, mas ele dá uma boa noção de como será a ferramenta, como é a ferramenta, como utilizá-la, então isso já vai facilitar bastante. Então é recomendado que você use essas ferramentas como estudo. Eu tenho uma filosofia, pessoal, de que não existe nenhuma prova que seja difícil, não existe prova difícil. Existem provas que são mal estudadas. Então, no geral, uma coisa que a gente percebe muito conversando com os candidatos de provas aqui na Green, é muito comum a gente perceber que o comentário sempre é: estudei pouco, não deu tempo. Então, o ideal é preparem-se de forma adequada para qualquer exame. Preparar-se de forma adequada é ler o conteúdo, estudar durante o curso, ou seja, não adianta só vir e fazer o curso, mas é estudar depois da aula, pelo menos reservar 1 horinha por dia para você poder estudar, fazer os labs, né? E usar todo o material que você tiver disponível online que seja possível. Então isso que é importante, né? Então deixar de estudar e tentar fazer a prova direto vai fazer com que você realmente tenha mais dificuldades. Então evitem esse tipo de problema, ok? Então vamos lá, agora vamos começar a falar da parte técnica mesmo, do conteúdo que será cobrado na prova. Tá? Então vamos conhecer um pouquinho desse conteúdo. Então eu vou começar, pessoal, falando sobre o que você encontrará na prova. Então o que vai ser encontrado na prova, né? O que a prova vai te perguntar? Então, basicamente, a prova 410, né, como o próprio título do curso já fala, né, que é a instalação e configuração do Windows Server 2012, a primeira coisa que você com certeza encontrar nessa prova serão questões baseadas, né, na questão de instalação e configuração do servidor. Então, questões como estratégias de upgrade, né, de 2008 para 2012, você tem que saber. A questão de upgrade de Server Core de 2008 para 2012, né, que agora eu posso, né, do Server Core, foi uma novidade criada no Server 2008, e agora no 2012, né, ele continua bem melhorado, né? Então no 2008, quando você instalava o Server Core, se você se arrependesse, você tinha que formatar o servidor, não existia uma migração do Server Core para a versão gráfica. Agora no 2012 eu posso transformar, nós vamos falar um pouquinho disso lá na frente, eu posso converter o server de gráfico para Core e de Core para gráfico, isso agora é configurável, né? A versão gráfica virou uma feature do Windows, né? Então, nesse caso, aquele seu 2008 que era Core, se você quiser transformar em versão Full, você não precisa mais formatar. Basta que você, nesse caso, então, faça a atualização dele, o upgrade dele, do Server Core 2008 para o Server Core 2012 e depois adicione a interface gráfica, sem problema nenhum. Outra questão que também será bastante cobrada na prova é a nova interface do Server Manager. Então você deve conhecer bem a interface do Server Manager, deve fazer alguns laboratórios, trabalhar com essa interface para não ter dificuldade. Então, para isso, né, você vai ter que saber, vai ter que ter um laboratório, né, vai ter que ter uma ferramentinha instalada que te facilite, né, nessas questões de uso, né, da ferramenta. Então você tem que conhecer os recursos de configuração de funções, né, e features, né? Então você vai ter que aprender a configurar funções e recursos, vai ter que testar um pouquinho, né, a parte de gerenciamento dessas funções remotas que agora o Server Manager nos oferece, a gente vai discutir, acesso, né, a parte de arquivos, servidor de impressão, gerenciamento remoto. Então o Server Manager nos permite tudo isso e você tem que conhecer um pouquinho. Também será cobrado nessa prova sobre o Hyper-V 3.0. Então, o Hyper-V 3.0 é uma grande novidade dentro, né, do Server 12, uma grande evolução, inclusive. Então, você tem que conhecer os recursos principais. Então, os recursos de Port Mirroring para monitoramento, a conectividade com Fiber Channel, o Live Migration, sem dúvida nenhuma, é um tópico muito importante na prova. Os tipos de discos, né, o antigo VHD e agora o VHDX, conhecer bem as diferenças entre eles, isso é importante. Os recursos que estão disponíveis para os adaptadores de rede também é fundamental, né? Então, NIC Team, todos esses recursos a gente tem que conhecer bem, tá? Então isso será encontrado na prova.
Além disso, né, também vocês serão questionados na prova sobre coisas como configurações básicas de rede, né? Então vocês vão ter que conhecer um pouquinho de IPv4 e IPv6, configurações básicas de DNS e DHCP, a parte de instalação e configuração do Active Directory, né? Então como configurar um domínio, a nova maneira de fazer isso. Lembrem-se que o dcpromo já não funciona mais, né? Então eu não tenho mais o comando dcpromo rodando em shell, mas eu tenho a versão gráfica dele que continua lá, né? Que agora é o assistente de instalação e configuração do domínio, né? Vocês vão ter que conhecer um pouquinho sobre a parte de criação e gerenciamento de computadores IOUs, a parte de grupos e usuários. Então isso será questionado na prova, além do gerenciamento também de GPOs. Então são questões importantes que vocês devem saber e que será questionado na prova. Então revejam esses tópicos, né? Isso está no curso 410, revejam o material da apostila, isso é importante. Aqui dentro desse vídeo eu vou tentar de forma rápida demonstrar os principais recursos que a gente tem, né? Tentar mostrar rapidamente aquilo que pode ser oferecido para vocês aí na prova, né? Então tentar rapidamente mostrar aqui. O que não vai cair na prova, pessoal? O que você não precisa se preocupar neste momento em estudar? Tá? A prova não vai questionar, a prova 410 não irá questionar sobre IPAN, ela não irá questionar sobre VPN, Direct Access, né, Radius, o Direct Access Control, né, o Dynamic Access Control, né, o DAC. Não cai nessa prova cluster, em LB, então isso vai ficar para as outras provas, para 411 e 412, tá? Relacionamento de confiança, configurações avançadas do Active Directory, isso fica para as outras provas. É legal conhecer, mas não será questionado neste momento ainda. Então, para esse exame, estas não são preocupações que vocês deverão ter, certo? Detalhando um pouco mais agora, pessoal, vamos falar um pouquinho então sobre a questão de instalação do server. Então, vamos começar falando das versões dos servidores. Isso é importante que vocês lembrem então na prova sobre as versões e as suas principais diferenças, tá? Então, é importante lembrar que a Microsoft na versão 2012, ela eliminou a versão Enterprise. Então, nós não temos mais o Windows Server Enterprise como nós tínhamos no 2008, 2003, né? Então, agora nós temos basicamente a versão Standard e a versão Data Center. Essas duas versões são as principais versões de negócio da Microsoft, as duas versões comerciais, né? E assim, não existe mais diferença de recursos entre elas, tá? Então, tanto o Standard quanto o Data Center possuem os mesmos recursos e funções. Então, hoje eu posso, por exemplo, configurar cluster, eu consigo configurar NLB, tudo isso no Standard, o que não era possível no 2008, né? No 2008, vocês devem se lembrar que eu só conseguia, por exemplo, configurar um cluster a partir da versão Enterprise. Agora não. No Server 2012, tanto a versão Standard quanto a versão Data Center possuem os mesmos recursos. Não existe mais essa diferença entre eles, tá? Então, a questão de processadores, tanto o Server o Data Center quanto o Standard suportam 64 processadores, trabalham com até 4 teras de memória RAM, tá? Então, onde está a diferença entre os dois, Molina? Como é que eu vou? Que diferença que eu tenho? A diferença entre os dois está na questão de licenciamento de máquinas virtuais. Então, no caso do ambiente com o Server 2012, eu consigo trabalhar com até 2 máquinas virtuais já de cara. Ele vem com 2 máquinas licenciadas. Enquanto o Data Center, ele vem com licenciamento ilimitado para máquinas virtuais. Então, quantas máquinas virtuais você quiser no Data Center, quantas máquinas virtuais couberem no seu servidor, né? E no Standard 2 licenças, ou seja, você instala o Standard e em cima dele você instala o Hyper-V e coloca 2 máquinas virtuais. Então, basicamente, essa é a principal diferença entre os dois. Com relação a edições ainda, a Microsoft oferece 2 edições menos utilizadas na questão de certificações até, mas é bom conhecer, que é a versão Foundation e a versão Essentials, né? A versão Foundation ela foi desenvolvida para pequenos negócios. Ela não vai trabalhar em domínio, só trabalha com workgroup, né? Então não pode ser ingressada a um domínio. Ela suporta até 15 usuários, não tem todos os recursos e funções, tá? E tem suporte para um único processador e trabalha com até 32 GB de memória RAM. Enquanto a versão Essentials é um pouquinho maior, né? A versão nova Small Business, né? A famosa versão Small Business do Windows. Nesse caso, ele tem que ser o servidor raiz de domínio, tem que ser o principal, né? Tem que ser o domain controller da floresta aí.
Ele não pode ser Hyper-V, não suporta Failover Cluster, ele não tem Server Core ou Remote Desktop Service, aqueles recursos novos como VDI, TS Gate, né, o RD Gate, né, então esses caras não suportam. Ele está limitado a 25 usuários e 50 dispositivos, trabalha com até 2 processadores e 64 GB de memória RAM. Então, pessoal, guardem bem essas questões, essas informações, porque na prova elas poderão ser bastante úteis aí para vocês. Além disso, é importante, ainda falando de instalação e configuração, lembrar, né, das possibilidades de migração e upgrade oferecidos. Então, você no caso do server, você pode fazer uma instalação nova, tá? Você pode instalar do zero, não tem problema nenhum. A instalação nova você pode fazer em dual boot se quiser, inclusive hoje usando VHD ou VHDX, né? Então é muito natural hoje a gente não particionar mais o disco, simplesmente ter um sistema instalado. Se você tiver o Windows 7 ou 2008 R2, né, você pode atachar um VHD nesse cara e fazer dual boot dele para subir o outro servidor. E aí nesse caso ele pode, nessa instalação, ser colocado no VHD ou no VHDX, não tem problema nenhum. Ou pode ser feita a instalação convencional, né? Vai lá, formato HD, instala ele como já é o tradicional de qualquer sistema. Temos também a opção de upgrade, né? Então no caso do upgrade, a gente fala aqui da possibilidade de você pegar uma máquina e fazer atualização in place, né? Que é você pegar o seu servidor, colocar o DVD do 2012 lá e atualizar esse cara, né? Então transformar o seu 2008 em 2012. Para esse caso, né, se ele for um domain controller, eu tenho que preparar o esquema antes, eu tenho que rodar o dprep e depois a gente fala um pouquinho dessa questão de preparação de esquema, né? A vantagem do upgrade nesse caso é que você vai preservar arquivos, configurações e aplicativos instalados. Tá? Isso é suportado para versões 64 bits, né, de servidores 2003, 2003 R2, 2008, 2008 R2, não tem problema nenhum. E eu só posso fazer atualizações para versões equivalentes, né, então sempre igual ou acima. Por exemplo, eu posso atualizar um server 2003 Standard para um server 2012 Standard, mas eu não posso atualizar um server Enterprise, por exemplo, um data center para um Standard, eu tenho que subir. Tá? E você vai iniciar o upgrade a partir da máquina rodando. Então você deixa o sistema operacional executando, bota o DVD lá e faz a instalação como se fosse instalar um aplicativo, né? Ele depois vai reiniciar o computador e continua com o upgrade. A outra possibilidade é você fazer a migração, né? Então, se você tiver versões incompatíveis, por exemplo, 32 bits para 64 bits, né? Aí você não tem jeito, você não consegue atualizar em cima daquela instalação feita. Então, nesse caso, a migração você instala uma outra máquina com o server 2012, adiciona ela no domínio como um controlador adicional, por exemplo, e começa a migrar as funções, sai migrando DHCP, DNS, as FSMOs, né? Sai fazendo toda a migração sem problema nenhum. Então, essas são possibilidades que você tem de atualização. Então, pessoal, revejam essas questões na apostila, leiam sobre isso na internet, mas de alguma forma busquem informações, porque isso é fundamental e a prova pode perguntar para vocês. É uma tarefa muito comum no dia a dia também, com certeza será questionado na prova. Ok? Outra questão bastante importante, né, que com certeza será abordado na prova, é a questão do Server Core no 2012. Então, no Windows 2012, o ambiente gráfico não é mais a configuração padrão. Inclusive na instalação, se você comparar a instalação do 2008 com a instalação do 2012, vocês vão perceber que o 2008 ele fica selecionado por padrão o gráfico, e você teria que selecionar o Core se quisesse. No caso do 2012 é inverso. O Core fica selecionado por padrão e se você quisesse seleciona o gráfico. Ou seja, o ambiente Core no 2012 é o ambiente padrão, tá? Agora, a grande novidade no 2012, que com certeza será questionada em prova, é que agora no 2012 você pode adicionar ou remover a interface gráfica na hora em que você quiser. A interface gráfica virou um recurso, virou uma feature. E aí você pode, se o ambiente gráfico estiver instalado, remover esse ambiente gráfico usando o Server Manager. Lá em adicionar e remover funções, você consegue remover essa feature, né, esse recurso. E se você tiver com o Server Core, você pode a qualquer momento adicionar esse recurso. Então você pode fazer as duas situações. Você pode remover e pode adicionar. Isso facilita bastante pensando no administrador, porque a partir de agora, se ele tiver alguma dificuldade em gerenciar o seu servidor via texto, né, ele passa a ter a opção de adicionar o gráfico, executar a tarefa e depois remover o gráfico, sem problema nenhum.
Então isso é bem interessante, é uma novidade bastante destacada dentro do ambiente Server 2012. Tá? Então agora a gente pode, né, fazer essas trocas. Para remover isso, tá vendo? Aqui a gente tem só alguns exemplos, depois eu vou dar uma voltinha e mostro para vocês isso no próprio servidor, mas eu posso, tá vendo, importar o módulo de Server Manager e adicionar ou remover lá a feature, ou eu posso fazer isso pelo ambiente gráfico se eu tiver com o ambiente gráfico instalado, tá? Então agora o ambiente gráfico virou uma feature, não esqueçam disso na hora da prova. Benefícios de se usar Server Core, né? Muita gente fala assim, pô, mas que vantagem que eu levo com isso, né, Molina? Porque, pô, eu vou ter um ambiente só texto, estou parecendo com o Linux, a Microsoft está copiando o Linux. A grande verdade é que nós estamos numa época de bastante mudanças no panorama técnico, né? Isso é importante. E a questão de consumo de hardware é muito grande. Então você tirar uma interface gráfica, de repente, numa estrutura que realmente não precisa da interface gráfica, faz com que você tenha vantagens do tipo economia de hardware, né? E aí vai, né? Redução de requerimentos de update, porque você tem muito update que é voltado para a estrutura gráfica, redução do consumo de hardware, mas também a redução da superfície de vulnerabilidade, né, para o servidor. Você tem uma área menor, né, de ataque, né, e a melhora da performance. Então tudo isso é bastante interessante. No caso do Server 2012, pessoal, ele tem basicamente, né, a gente pode chamar de 4, mas eu costumo te dizer que são 3 opções de instalação principais, né? Mas é que dentro da versão gráfica total eu posso adicionar o que nós chamamos de Desktop Experience, né? Que é um recurso extra onde eu posso ampliar os recursos gráficos dele. Então basicamente você pode ter o Server 2012 como Server Core, que é o caso em que você não tem nada gráfico, só texto. Então basicamente você vai ter o prompt de comando e o PowerShell para trabalhar. Essa é a versão mais simples dele, né? Limitada em recursos gráficos, porém não em recursos técnicos, né? Então você pode fazer tudo o que você faz normalmente por PowerShell, sem problema nenhum. Você não vai ter o Server Manager, não vai ter MMC, não vai ter painel de controle, essas coisas, mas do restante você tem tudo. Agora, eu tenho também o que nós chamamos de mini server, né, ou uma versão reduzida do ambiente gráfico. Então nesse caso você tem alguns recursos gráficos. Então você tem como no prompt de comando, você tem o PowerShell, mas você também tem o Server Manager, você tem algumas consoles do MMC e algumas applets, né, do Control Panel, né? Então configurações regionais, algumas coisas você vai ter disponível. Então você pode instalar nessa parte básica, né, do gráfico, se você quiser. Então num Server Core você tem um Server Manager para gerenciar ele, mas não teria toda a parte gráfica, Start Screen, os ícones. Então é um intermediário legal para se pensar, para se testar. Além disso, nós temos também o que nós chamamos de versão gráfica total, né? Ou o server com ambiente gráfico. Nesse caso você tem basicamente tudo, os temas, ajudas, Internet Explorer, áreas de notificação, tem tudo. O que você não tem só aquela parte metro que nós chamamos, né, que são os recursos novos, né? Então a Start Screen, as apps, né, Media Player. Então nesse caso, esses recursos você só vai encontrar quando você tiver o Desktop Experience instalado. Isso você faz lá no adicionar e remover funções no Server Manager mesmo, tá? Então você pode ter todos os recursos aí se você adicione ele. Mas isso já faz parte do ambiente gráfico. Então, basicamente, para a prova, você tem que saber do Server Core e do ambiente gráfico. Não precisa entrar em todos esses detalhes aqui, né? Mas é importante você saber dessa existência, ok? É importante, pessoal, lembrar que eu posso adicionar o recurso gráfico ou removê-lo através do PowerShell. Nós vamos ver, né, que eu posso fazer um remove, né, Windows Feature, ou um install Windows Feature. Mas a prova também utiliza bastante, né, ela testa bastante vocês com relação a alternativas. E uma alternativa muito utilizada é a ferramenta DISM. O DISM ele tem várias funções. Ele permite que eu edite imagens, que eu adicione recursos dentro de uma imagem de um VHD. Mas ele também permite, né, que eu adicione ou remova features e recursos dentro da versão instalada. Então aqui é um exemplo, né, no caso do
do DISM, né, onde eu estou fazendo isso, tá vendo? Então o DISM /online /enable feature, né, eu estou acessando a minha interface que está no ar, né, o meu servidor que está no ar, vou habilitar uma feature, né, podia ser um remove feature também, para remover. Aí eu vou ter um /feature name, 2 pontos, e o nome das features, tá vendo? Ó, server guy management, né, depois feature name server guy shell, que é o mini shell, e o feature name server core full server, né? E aí eu vou dar source no caso aqui para apontar o local onde estão os arquivos. No meu caso aqui no C2 pontos WS 2012 /Windows /WinSXS, que é uma pastinha que fica no servidor com os complementos para que você possa acessá-lo. Então esse é um recurso importante que nós temos aqui. Bem, como aqui vocês podem observar, a gente está com o server core instalado. Então reparem que neste caso aqui, se eu tentar, por exemplo, abrir um comando gráfico, ele não vai aceitar. Então nós vamos converter esse server core para uma versão gráfica. Então nesse caso eu posso usar uma ferramenta chamada DISM. Essa ferramenta ela permite, né, a utilização. Então lembrem que na prova vocês terão duas alternativas. Eu posso usar o PowerShell com o comando install Windows feature, que é uma alternativa, e a segunda alternativa é o DISM. Então, nesse caso aqui, nós vamos utilizar o DISM como uma das ferramentas. Então, eu vou usar o DISM, espaço, online, /enable feature, espaço, e aí eu vou colocar aqui na frente, né, o feature name. Então, no caso aqui, no feature name, eu vou informar quais são as features que eu quero instalar. Então, eu vou informar aqui o server -guy mgmt, que é a principal ferramenta gráfica no caso lá do mini server, mas eu também quero adicionar o shell, que é aquele mini shell, e a opção full do server core. Então eu continuo aqui, eu vou dar um /feature name, 2 pontos, e vou informar aqui também o server guy shell. E vou novamente informar aqui feature name. Reparem que eu tenho que fazer isso, repetir isso todas as vezes que eu quero adicionar uma feature, né? Então, se eu quisesse continuar aqui adicionando também o DNS, o DHCP, eu faria a mesma coisa, né? Eu informaria aqui feature name, DNS, DHCP. Nesse caso, eu estou adicionando só as features gráficas. Então, server core traço full server. E aí, nesse caso, agora eu preciso informar para ele onde estão os arquivos com essa informação. Eu já copiei de antemão esses arquivos para dentro aqui do meu Windows, para ficar fácil. Se eu não tivesse copiado, eu poderia apontar para o DVD de instalação e ele funcionaria igual. Então aqui eu vou dar um comando, um parâmetro, né, source. No source 2 pontos eu vou informar o caminho. Então no meu caso aqui, C2 pontos Windows /WinSXS. Se eu não tivesse feito essa cópia, eu poderia fazer essa busca de arquivos no próprio DVD dentro da pasta sources. Então seria um DVD lá, D2 pontos /sources /WinSXS. Vou pressionar o Enter aqui e ele inicia a instalação da interface gráfica. Então a partir daqui ele vai executar a instalação, né? Quando nós concluímos essa tarefa, ele vai estar 100% gráfico aqui já disponível. Concluída a instalação, pessoal, ele vai emitir essa mensagem para a gente, tá vendo? Dizendo que a operação foi completada com sucesso, e vai dizer que eu preciso reiniciar o computador para que a operação seja realmente efetuada. Então aqui o que eu faço? Eu vou digitar o Y aqui, vou dar yes, ele vai reiniciar o servidor. Pronto, pessoal. Aqui eu vou efetuar o logon, vou informar o usuário e senha, e o meu Windows já está novamente no formato gráfico. Tudo completo, novamente no formato gráfico, como vocês podem observar. Então dessa forma nós configuramos aqui, nós transformamos o server core num ambiente totalmente gráfico. Se eu quisesse, eu poderia fazer a operação reversa usando o Server Manager, por exemplo, e removendo uma feature. Então, lembrem-se que dentro agora da estrutura do Windows Server 2012, o ambiente gráfico tornou-se uma feature. Bom, outro recurso importante, pessoal, que a gente tem que considerar também,
é o Server Manager, né? O Server Manager ele ganhou uma cara nova, ele ganhou uma nova característica, com capacidade de operação e gerenciamento melhorado. Então, com isso agora, a ferramenta principal de gerenciamento do Windows passa a ser o Server Manager. O que eu tenho que lembrar nele? Que a partir dele eu posso gerenciar vários servidores, ou seja, eu posso fazer a gestão de vários servidores de um ponto central. Eu consigo implementar funções e recursos agora pela rede. Na versão 2008 R2, o Server Manager já me permitia conectar num servidor remoto, mas não deixava eu editar funções, adicionar, remover, né? Então isso eu não podia fazer no 2008 R2. No 2012 agora eu posso adicionar ou remover funções de qualquer servidor. Eu posso gerenciar todos os meus servidores a partir de um único servidor agora. Então isso é bem legal. Eu consigo gerar scripts a partir das funções, da instalação das funções, eu posso depois usar isso no PowerShell. Eu consigo visualizar status de todos os servidores de uma forma central. Então eu consigo agrupar todo o gerenciamento de servidores num único servidor. Então, o Server Manager agora é uma ferramenta muito importante e provavelmente vai ser bastante questionado aí na prova. Então, é importante que vocês conheçam bem essa ferramenta. Uma outra coisa muito legal dentro do Server Manager também é justamente a questão de eu poder gerenciar agora as funções, inclusive dentro de VHDs que estão offline. Então você pode, por exemplo, pegar um VHD que você tenha pronto, que está sem o DHCP, por exemplo, você pode adicionar essa função no VHD. E quando você criar uma máquina virtual usando esse VHD, o DHCP já estará configurado dentro dele. Então olha que bacana, pessoal, isso, né? Então vocês já viram lá no curso 410, né? E é importante lembrar disso para a prova. Então a parte de gestão de funções é muito importante. Então eu não só posso adicionar ou remover funções remotamente, como eu posso gerenciar VHDs em máquinas desligadas agora, tá? Então isso é um recurso legal. E na parte de gerenciamento de servidores remotos, eu ainda tenho o apoio, né, do PowerShell. Então lembrem-se, né, dessa questão do PowerShell. Eu tenho como gerenciar, né, no caso, para eu poder me conectar a um servidor remotamente, eu preciso primeiro usar o set execution policy, né? Esse comando pode ser perguntado na prova, e aí eu poderia, né, configurar, por exemplo, o SMR Remoting, né, PS1, para poder habilitar o gerenciamento remoto dessa máquina para ela ser acessível de outras máquinas. No prompt de DOS eu tenho o WinRM, ele continua valendo, né, é importante, porém, hoje na formação 2012 o PowerShell é a ferramenta de comando principal, então não esqueçam de olhar os principais comandos do PowerShell para a prova, tá? Senão vocês podem ter aí problemas de algumas questões que com certeza serão questionadas e vocês têm dificuldade para responder essas questões. Então, isso é importante também. Pessoal, com relação ao ADDS, né, nós temos bastante novidade também, então é muito importante lembrar de alguns conceitos básicos. O primeiro deles, não se usa mais o comando de linha dcpromo lá no prompt de comando. Se você for no prompt digitar dcpromo, ele não vai aceitar. Por quê? Porque agora você tem a ferramenta, né, o assistente de instalação do domínio, que é executado a partir do Server Manager. Então não tem mais dcpromo. Então, perguntas que forem feitas relativo à implementação do domínio, não se executa o dcpromo. Vai no Server Manager e executa o assistente de instalação do Active Directory. Nós podemos aqui, como eu já tinha dito anteriormente no Server Manager, agora eu posso promover um Domain Controller remotamente. Então, a partir de um Server Manager, eu posso conectar em outro servidor e fazer a promoção desse servidor. Nós temos novas ferramentas de administração, que a gente vai mostrar um pouquinho aqui, né? O Active Directory Administrative Center, que é bastante importante, é uma ferramenta fundamental. Ela já existe desde o 2008 R2, porém aqui ela foi instituída oficialmente como uma ferramenta de gestão do AD, né? Muita coisa melhorada no PowerShell, então bastante opção de administração via PowerShell. E uma grande novidade é a lixeira, né? Que agora eu não preciso mais fazer aquele comando gigante, né? Para ativar a lixeira. Então agora, ao invés de dar o enable AD Object, né? Eu vou literalmente no Administrative Center, ativo a lixeira e toda a recuperação de objetos excluídos no AD são feitas de forma gráfica pelo Administrative Center. Lembrar da virtualização do DC, que é importante. Eu posso virtualizar um Domain Controller agora, né? Existia muita questão aí em torno disso, né? Até o 2008 R2 de, olha, devo ou não devo virtualizar, como é que vai ser essa virtualização, é bom, não é?
agora eu posso, né, pessoal? Então eu tenho lá o VDC, aquelas dificuldades nós tínhamos com o SN, né, aqueles IDs que não sincronizavam bem quando você tinha servidores virtuais, domain controllers virtuais, isso foi resolvido no 2012. Então o Hyper-V 3.0 administra muito bem isso, eu posso ter todos os meus domain controllers virtualizados sem problema. E menor trabalho, principalmente para atualização do esquema também, né? Quando você vai adicionar agora um novo domain controller 2012 num domínio 2008, por exemplo, a própria ferramenta de instalação do Active Directory faz a extensão do esquema também. Não preciso usar o adprep, eu não preciso rodar o adprep. O próprio processo de promoção do domínio vai executar esse processo para mim. Aqui a gente vai fazer uma demonstração rápida sobre a promoção do domain controller aqui, né? Então eu tenho um servidor já disponível. E eu vou demonstrar para vocês, eu já instalei aqui para antecipar, eu já instalei aqui os binários, né, e vou tentar rodar o dcpromo. E o dcpromo aqui não será aceito, tá vendo? Então isso é importante lembrar na prova. Ele não permite mais o uso do comando dcpromo, né? Então todo o serviço agora do Active Directory, ele foi realocado para o Server Manager e deve ser executado a partir de lá. Então, logo após adicionar os binários, a gente tem acesso aqui ao próprio Server Manager a uma exclamaçãozinha, tá vendo? Ó, onde eu vou executar aqui, tá vendo? Promover servidor domain controller. Então eu só instalei os binários do DDS, vou executar e ele me abre aqui o assistente, né, de configuração do serviço de domínio do Active Directory, né, o Active Directory Domain Service Configuration Wizard. E aqui o processo é muito parecido com o que nós já tínhamos anteriormente. Eu vou escolher o tipo de instalação. No meu caso agora estou adicionando uma nova floresta. Vou informar aqui o nome dessa floresta. No meu caso aqui eu vou usar o nome green.net. É o domínio que você está usando. Vou avançar. Ele faz as primeiras validações. Pronto, aqui eu tenho, né, o nível funcional de floresta, tá vendo que eu posso escolher, lembrando que no 2008, no 2012 agora, o nível mínimo é o 2003, tá? Então vejo que agora, né, eu tenho só 2003, não tem mais o 2000. Aqui as configurações que vão ser utilizadas pelo seu domain controller. Vale lembrar que, como eu estou promovendo o primeiro domain controller da floresta, ele não pode ser RODC. Aqui a senha do modo de restauração, vou informar uma senha padrão aqui. Avanço. Aqui ele só faz a validação DNS, eu não preciso fazer nada aqui de especial, vou avançar. E ele vai checar para verificar se não existe na rede já um domínio com o mesmo nome green que ele possa usar como NetBIOS. Não havendo, no meu caso aqui, ele vai então aceitar e a gente vai... eu tenho a alternativa de, no caso aqui, trocar o nome ou manter esse mesmo, aqui eu vou avançar. Vou manter o nome padrão. Confirmação só dos diretórios, pessoal. Avanço. Um resumo de toda a história. Uma novidade aqui no 2012 é que agora ele faz a validação de toda essa informação, ele faz uma análise de pré-requisito, né, uma checagem para ver se a máquina está, no caso, dentro das configurações necessárias para se fazer realmente a instalação. Tá vendo? Ó? Nesse caso aqui, ele só está dando uma informação aqui em cima para mim de que está tudo ok. E aqui embaixo ele dá resultado de algumas informações, só que eu tenho que ter alguns alertas, né? O pré-requisito foi completado e tudo beleza, está tudo ok. Nada que me impeça de instalar, então eu vou instalar. Aí ele começa a fazer a configuração para nós aqui, no caso da promoção do domain controller, né? Então aqui agora a gente... aguarda realmente o processo de instalação, alguns instantes ele vai estar pronto para continuar. Você pode ver executando a configuração, criando as partições, que demora um pouquinho, é normal, né, pessoal? Aqui ele vai ter a criação dos objetos, né? Mas em média ele vai demorar 1 minuto, 2 para poder concluir todo esse processo. E aí, com o processo concluído, basicamente a ideia aqui é só reiniciar a máquina e o domínio vai estar instalado aqui efetivamente. Quando ele encerra a instalação, ele vai dar essa mensagem para nós aqui. Eu posso simplesmente fazer nada, ele vai reiniciar o computador, ou eu clico no Close para antecipar. Ele vai reiniciar o computador. E aí, ao concluir o Restart aqui, ele já vai estar pronto para trabalhar, já vai ser um controlador do domínio. Bem,
Agora, pessoal, aqui basicamente nós vamos efetuar o logon. Então, vou pressionar Ctrl Alt Del. Vou informar a senha. E pronto, estou aqui no domínio green.com.br, estou com o Domain Controller no ar. Uma outra coisa importante que nós temos, né, com relação ao domínio, né, é uma ferramenta que já existia, na verdade, no 2008 R2, no 2008 já existia também, mas que a gente reforça aqui e a prova vai questionar, que é a questão da instalação a partir de uma mídia, o tal do recurso IFM. Então, no caso do IFM, na verdade, ele é um recurso interessante não para fazer uma promoção offline. Eu não tenho um recurso para promover o Domain Controller de forma offline, sem que ele esteja comunicando com outro Domain Controller. Porém, dependendo da situação, você pode estar de repente instalando um Domain Controller adicional numa filial, pode ser até um RODC. E o link para essa filial ele é um link um pouco simples, né, um link lento, então isso poderia dificultar esse tráfego dos dados, né, dos binários do Active Directory, do banco de dados, para ser replicado nesse novo Domain Controller. Então, para evitar que você consuma o seu link todo com essa replicação, o que eu posso fazer? O processo IFM permite que eu exporte o Active Directory numa mídia, né, num USB, num CD, não importa, lá no servidor de origem, e leve essa mídia lá para o destino, e na hora que você rodar o Active Directory, no momento da replicação, ao invés de fazer a replicação pela rede, você aponta para essa pasta onde você copiou o banco e ele usa essa base para poder replicar. Os servidores estarão online, eles vão estar se comunicando, mas a cópia do banco não é feita pela rede, e isso já reduz consideravelmente o tráfego da rede. O processo é simples, né? Eu vou num DC completo e através do DOS eu vou executar o NTDS útil, que já é um comando conhecido para quem trabalha com Active Directory. O Activate Instância NTDS é para ativar a instância, e dentro do próprio prompt do NTDS útil eu vou dar o IFM, e em seguida o comando Create sysvol full ou sysvol RLDC, o que você estiver usando lá, e aponta um caminho, né? Por exemplo, no meu caso aqui no meu exemplo, c2./IFM. Aí você vai no outro servidor, leva esse pendrive, esse CD, e aí executa, né? O Server Manager, adiciona a função DDS, e durante o Domain Controller Setup Wizard, né, o assistente de setup lá do Domain Controller, você vai executar a instalação dizendo que vai ser um servidor adicional, e na hora de replicar, você aponta para o local e não para a rede. Então é uma opção que a gente tem aí para isso. Então, IFM é bastante interessante também, e é um recurso que será questionado na prova, tá, pessoal? Então lembrem de estudar sobre isso. Não podemos esquecer dessas funções. São 5 e são únicas, né? Então eu tenho duas FSMOs que são exclusivas para a floresta, que é o esquema e nomeação. O esquema cuida do esquema do Active Directory, né, dos tipos de objetos, tipos de atributos. Nomeação do domínio é a função responsável por inclusão ou exclusão de domínios e domain controllers, também é única para a floresta. E eu tenho 3 funções que são únicas dentro de um domínio. Então, nesse caso, falando do RID, né, que é responsável por gerar os RIDs, né, de usuários. Eu tenho também o PDC, que é responsável por sincronismo de senhas, sincronismos de horários. Antigamente ele era responsável, inclusive, por estabelecer um PDC dentro do domínio para sincronizar, né, para replicar com um BDC, né, isso na época do NT. Então há bastante tempo que nós não temos mais essa preocupação. E o mestre de infraestrutura, que basicamente é responsável por auxiliar as ferramentas de migração de objetos entre domínios. Então são 5 FSMOs, não esqueçam, né, do processo de migração delas entre máquinas, né, quem pode migrar dentro do mesmo domínio, quem tem que migrar entre florestas, né, então aquela coisa toda. E principalmente como localizá-las. Então é importante dar uma olhada nisso, tá, pessoal? Não esqueçam de estudar um pouquinho sobre FSMO. E nós temos também a possibilidade, né, de adicionar clientes ao domínio de forma offline. Então, para isso eu vou usar a ferramenta TheJoin. Essa ferramenta também já está disponível desde 2008 R2 e no 2012 ela continua valendo, e a prova deve perguntar para vocês. Basicamente o passo é: você faz logon no Domain Controller, né, com o usuário com privilégios administrativos. Num prompt de comando você vai digitar, né, TheJoin /provision /domain e espaço o nome do seu domínio. Aí espaço você vai colocar /machine,
o nome da máquina específica, aqui como exemplo Canberra, mas podia ser o nome do seu cliente lá que vai ser adicionado ao domínio, barra save file e o caminho onde você vai salvar um arquivo TXT. Copia esse arquivo para um pendrive, vai até a máquina, no caso é Canberra, né? E faz lá o comando djoin. Essa máquina tem que ser um 7, né? Um Windows 8, né? No caso aí, mas faz o djoin barra request all.dg, né? Perdão, all.dj, barra load file, nome do arquivo, Canberra-join txt que eu criei, barra Windows path e o caminho, né, desse cara aí. Eu posso colocar realmente systemroot%, né? Barra localOS, ou seja, do jeitinho que está o comando aqui, reinicia o computador e aí o seu computador vai estar no domínio. A primeira vez em que ele se conectar ao domínio efetivamente, que ele tiver online, né, ele vai fazer a troca da senha, né, a replicação da senha e a relação de confiança, né? Então, não esqueçam de dar uma olhadinha nesse comando, é bem simples, eu tenho que decorar basicamente isso aqui para a prova, mas é importante dar uma revisada nesse cara. Ok? Então, coisas importantes aí pensando, né, em Active Directory. Agora, além dessas questões, uma outra questão importantíssima é o Active Directory Administrative Center, né, pessoal? Então, a partir de agora, o Active Directory Administrative Center é a ferramenta principal de administração do AD. Então, a gente continua tendo lá usuários e computadores do Active Directory, né, domínios e relações de confiança, mas essa ferramenta ela vai ser bastante útil para uma série de funções. Administração de usuário, gerenciar algumas coisas como troca de senhas, por aqui eu vou fazer a gestão do DAC, a lixeira, então eu posso fazer muita coisa por aqui. Essa é a ferramenta importantíssima que a prova pode questionar e é importante que vocês conheçam essa ferramenta, conheçam a tela dela, né? A prova pode fazer alguma questão para vocês relativo à tela da ferramenta. No Active Directory, coisas que eu posso fazer, por exemplo, a criação do grupo, né, de grupo de objeto grupo, e no caso do grupo vocês têm que lembrar, né, dos tipos e escopo, né? Então você tem o tipo de segurança e o tipo de distribuição. Segurança é usado para atribuir permissões, distribuição são grupos de e-mails, e você tem o escopo, né, que é o domínio local, global e universal, né? Então lembrar de coisas básicas, pelo menos como o domínio local só pode ser adicionado a outros grupos do mesmo domínio. Ele só pode receber permissões em objetos dentro do próprio domínio, né? Em compensação, ele pode receber como participantes objetos de qualquer parte da floresta. Um grupo de escopo global, por exemplo, é o inverso, ele alcança recursos em qualquer parte da floresta. Porém, ele só pode receber como participantes membros do próprio domínio. E o grupo universal não tem esse limite, né? A principal característica do grupo universal é que ele é replicado pelo catálogo global. Os outros dois escopos não são. Ainda pensando em Administrative Center, eu tenho que lembrar também do comando redir-cmp, né, que me permite redirecionar o local onde os objetos computadores serão criados automaticamente quando você ingressa uma máquina ao domínio, né? Então é importante lembrar que você pode usar essa ferramenta para redirecionar, né? Então não esqueçam dela. E pensando em GPO, né, também, isso é importante, né, falar de GPO. Na parte de AD eu não posso esquecer dos conceitos básicos, né? Lembrar que a GPO, o escopo dela é sempre computador e usuário, né? Então ela só tem configurações aplicáveis para esses dois objetos. O vínculo, né, da GPO para ser aplicada a computador e usuário pode ser feito num site, num domínio ou direto em uma OU, né? E ele sempre vai aplicar, esse objeto da GPO sempre vai ser configurada para os objetos usuários e computadores que estiverem abaixo dela. Por padrão, todo o conteúdo da GPO fica armazenado numa pasta chamada Policy Definitions, que fica na pasta do Windows, né, lá em C2 do Windows. E o ideal é que você mova, né, ou copie essa pasta Policy Definitions para dentro da pasta sysvol, lá dentro da pasta Policies, e com isso você vai automaticamente configurar o que a gente chama de um Central Store, né, um armazenamento central. Lembrem-se das preferences, né, que eu posso utilizar agora para criar scripts, criar pastas, instalar impressoras. Então, preference ela passa a atribuir funções que eu não tinha anteriormente, né? Então, isso é importante. E lembrem-se do que eu posso fazer dentro da GPO, né? A GPO pode permitir que você gerencie o firewall, as regras de firewall, você pode mapear a unidade de rede, você pode mapear contas, né, renomear contas de administradores, você pode usar o App Locker para controlar tipos de aplicações que vão ser permitidas e aplicações que não serão permitidas na sua rede. Então lembrem-se daquilo que vocês podem fazer com relação à parte de GPO, ok?
E um último recurso importante que a gente tem que conhecer pensando em Active Directory, pessoal, tem que lembrar para a prova, é o Recycle Bin, que é uma novidade importante também, né? O Recycle Bin ele nos permite recuperar objetos, né? A lixeira, né? Então, já existia no 2008 R2, porém agora o Recycle Bin ele é gráfico, né? Então, ele é habilitado através do Active Directory Administrative Center. Uma vez que foi habilitado, não dá mais para desabilitar. E toda a recuperação de usuário é feita através do ambiente gráfico. Então, lembrem-se dessas questões, né, na hora da prova, né, para não ter dificuldade aí. Então, não esqueçam, Recycle Bin é um tópico bastante comum de ser questionado aí na prova. Bem, para quem estava acostumado a ativar a lixeira no modo 2008, né, naquele comando PowerShell, né, enable, AD object, o caminho completo, né, então o 2012 ele vai facilitar bastante a nossa vida, né, então a partir de agora o processo ficou todo gráfico. Então, se você quiser ativar a lixeira do Windows, basta que você acesse agora a ferramenta nova, né? Nova em termos, que já existia desde 2008 R2 também, que é o Active Directory Administrative Center. Então, a partir desta ferramenta, eu consigo facilmente ativar a lixeira do Windows. Através dela, eu tenho acesso a toda a estrutura de gestão do AD, inclusive aqui é o domínio, tá vendo? Eu posso por aqui fazer a gestão de objetos como usuários, né, grupos, computadores, e selecionando o domínio, eu tenho aqui também a opção Enable Recycle Bin. Então, quando eu ativo o Recycle Bin, ele vai me dar a mensagem de que essa ação ela não pode ser revertida, né? Se eu quero realmente ativar, eu vou dizer que sim, ok. E aí, neste caso, então, pessoal, com a lixeira ativa, eu passo a ter, né, um novo objeto dentro do meu domínio, né, que é o Deleted Objects. Então, a partir desse momento, qualquer objeto excluído será automaticamente revertido para cá. Vou fazer um teste aqui, por exemplo, no próprio container Users. Vou criar aqui um novo objeto chamado usuário. E vou criar aqui o meu velho e bom escudeiro Joanésio. Vou informar aqui a senha. Vou dar um OK. Objeto criado. Se eu vier aqui no container Users, eu vou encontrar aqui agora então o Joanésio, está aqui. Se eu excluir esse objeto, vou excluir, eu consigo agora reverter esse objeto vindo aqui no Deleted Users. Veja que está aqui o Joanésio, eu posso restaurar para um local alternativo, eu posso restaurar para o mesmo local. Vou clicar em Restore, ele vai restaurar para o mesmo local em que ele estava antes. Então aqui, se eu procurar agora o Joanésio, ele já está lá disponível com 100% das configurações. Eu não tenho necessidade de fazer nenhum recadastro de senha, nada, como era feito naquele modelo em que eu tentava reanimar o objeto. Ok? Então, dessa forma aqui, toda a operação agora de ativação e recuperação de objetos usando a lixeira do Windows é feita de modo gráfico. Pessoal, falando de arquivos agora, é importante para a prova 410 conhecer um pouco das permissões NTFS. Então dê uma revisada no conteúdo de NTFS. Lembre-se daquelas regrinhas básicas, né? Quando você tem permissões atribuídas do modo permitir, né? Elas se somam. Então, sei lá, se o usuário participa de dois grupos, um grupo tem a permissão de leitura e o outro grupo tem a permissão de modificar, o seu usuário vai ter modificar e ler, né? Vai ter os dois, né? Agora, se você atribuir uma permissão para um usuário, né, em dois grupos diferentes, um tem a permissão de ler e o outro tem o negar ler, o negar prevalece, tá? Então é sempre assim, quando você tiver dois permitir, somam. Se você tiver um permitir e o negar prevalece. Pensando em compartilhamento, né, eu tenho que lembrar que são duas tabelas diferentes. Então, nesse caso, quando você acessa um recurso via compartilhamento, o sistema ele observa as duas tabelas e assume a tabela que tiver a permissão mais restrita.
Então imagina que você compartilhou a pasta com a permissão de full control e dentro da pasta na permissão NTFS você deu apenas a permissão de leitura. Quando o usuário acessar essa pasta remotamente, o sistema compara o full control do compartilhamento com mais a leitura do NTFS e o usuário vai ter só leitura. O inverso também é verdadeiro. Se eu der full control na permissão NTFS e der só leitura no compartilhamento, via compartilhamento esse usuário só vai ter poder de ler, né? Então, esse é o normal. Ao criar um compartilhamento, se você quiser que ele não seja exibido para o usuário quando ele digitar lá, né, // o nome do servidor, você pode colocar um cifrão na frente do nome do compartilhamento. Isso fará com que ele fique oculto. Então, isso é uma outra possibilidade que a gente tem. E o compartilhamento pode ser estabelecido pelo comando netshare, né? Então, isso é importante, né, pessoal? Eu tenho que executar o comando netshare, né? Net espaço share, espaço nome do compartilhamento, igual o caminho, né? Sei lá, d / pasta. E aí eu posso ainda, se quiser, usar o parâmetro /normal grant, o nome do usuário, por exemplo, a datum.joanésio, vírgula e a permissão que você quer atribuir, read, change ou full. Read leitura, change modificar e o full de full control. E ele vai já criar com essa condição. Então é muito importante conhecer esses comandos e conhecer esses conceitos. Na parte de impressoras, basicamente nós temos que saber o básico, né? Sobre a instalação, né? Então como instalar a impressora, principalmente dar uma volta no print server, saber que eu posso, né, instalar, posso migrar impressoras, né, pelo print server, é uma ferramenta também que já está disponível desde o 2008, lá do R2. Conhecer, né, o printer pooling, né, que é o processo de pool de impressão, em que você pode associar mais de uma impressora ao mesmo dispositivo, e isso faz com que ele melhore a performance na liberação da fila, né? Você vai ter uma impressora, um objeto impressora no sistema operacional vinculado a 2 ou mais dispositivos físicos. Imagina que ele está vinculado a 2, quando chegam 3 documentos, o sistema envia um documento para cada impressora física e o terceiro documento fica na fila esperando que uma das impressoras acabe e aí então encaminha para aquela impressora o outro documento. Então você melhora o processo de fila, né? Isso é o pool de impressão, ou printer pooling, como a Microsoft costuma chamar. E lembrar que permissões de impressora não tem full control, né? Você tem a permissão de imprimir, que o cara pode imprimir os seus documentos e também cancelar os seus documentos na fila, se ele quiser. Gerenciar impressoras, que seria o full control de impressoras, dá todo o poder para o usuário poder gerenciar na impressora. Com exceção dele poder gerenciar a fila, né? Então, quando ele tem gerenciar a impressora, ele pode tudo menos mexer na fila, mas ele pode atribuir para ele a permissão de gerenciar documentos. Isso faz com que ele possa gerenciar a fila. Ele pode mexer em toda a fila, parar qualquer documento, cancelar, priorizar, fazer o que ele quiser a partir daí. Tá? Então, isso também é um outro ponto bastante importante. Além disso, pessoal, é importante lembrar da ferramentinha, né, que eu já tinha comentado antes, o WinRM e o WinRS, né? O WinRM é a ferramenta Windows Remote Manager, né, que permite que você ative, né? Você vai dar o WinRM espaço -QC, né, e ele vai habilitar o gerenciamento remoto do servidor, e aí de uma outra máquina você pode executar tarefas remotas desse servidor que você rodou o WinRM através do comando WinRS. Um exemplo aqui seria um IRS, por exemplo, -R, o nome da máquina e um comando que você quer executar. Mas no geral a gente usa muito o WinRM para habilitar uma outra máquina, né, por exemplo, buscar um log, né? Então o Event Viewer, para você ativar a subscription, né, as inscrições do Event Viewer, você tem que executar naquela máquina onde está o log que você quer buscar, você vai executar o WinRM. E aí você vai na máquina destino, configura o subscription apontando para o outro computador. Então, esse é um recurso que a gente tem de acesso remoto, gerenciamento de servidor, que são importantes vocês lembrarem para a prova. Agora, olhando outras ferramentas importantes que são tratadas dentro da prova, pessoal, vamos começar a falar um pouquinho do DHCP. O DHCP, para a prova 410, não será cobrado failover, por exemplo. É importante só saber que ele existe, que ele nos permite fazer isso, mas ele não vai cobrar configurações de failover na prova 410. Isso vai ser cobrado na 412, tá? Mas é importante lembrar, por exemplo, que na Microsoft o servidor DHCP ele deveria ser membro do domínio. E quando o servidor DHCP ele é membro do domínio, para ele poder operar, para ele poder entregar IP para a máquina, ele tem que estar autorizado. Então todo servidor DHCP precisa de autorização.
Tá? É importante lembrar das reservas, né? Eu posso fazer reservas para IPs, né? Amarrando isso ao MAC address, e é importante lembrar também, né, dos filtros que eu posso fazer para dizer que um IP pode receber, que uma máquina pode receber um IP ou que não pode, né? Então o filtro eu tenho permissão e tenho negação, né? Eu posso ativar um filtro dizendo que eu vou permitir só as máquinas que eu registrar o MAC address no DHCP, ou eu posso ativar um filtro negando só uma lista de máquinas X. Então quando você ativa um filtro de negar, né, ele vai negar para aquelas máquinas que você registrar. Quando você ativar um filtro de permitir, ele só vai permitir para aquelas máquinas que você registrar. Então você pode escolher como você vai fazer isso. E lembrar das opções, que na verdade são complementos de configurações que eu posso fazer, como gateway, DNS, sufixo DNS, né? Lembrar um pouquinho desses caras, tá? Então na prova ele pode perguntar um pouco, então dá uma revisada na parte de DHCP que é importante. Também serão questionadas algumas coisas sobre DNS. Pessoal, DNS é ferramenta importantíssima para o Active Directory. Sendo assim, eu tenho que conhecer o básico do DNS. Basicamente, tem que saber as diferenças de zonas de pesquisa direta e pesquisa reversa, né? Então, a zona de pesquisa direta ela é usada para resolver nomes, né, para IP. Então, basicamente, a zona vai ter o nome de um domínio, tipo green.com.br, e dentro dessa zona você cria os registros, né, como, por exemplo, um www, que é um registro do tipo A, que é o normal, e o IP dele. Então, quando eu pingar www.green.com.br, a zona direta vai responder para mim que esse cara é o 10.10.01. Se eu estiver usando uma pesquisa reversa, eu vou usar isso bastante para validação de máquinas, né, para validação de sites de internet. Então, nesse caso, a zona reversa ela é criada a partir da subnet, né? Então, ao invés de ter um nome como green.com.br, a zona reversa vai ter um nome como IP, né? Então, 10.10.0x, por exemplo. O registro vai ser um PTR, né? Aí você vai dar o IP, né? Você, por exemplo, 10.10.01. O registro vai ser tipo PTR, ele vai apontar para um registro na zona direta. Então, por exemplo, aqui eu tenho o 1, né, PTR, apontando para www.green.com.br. Um registro reverso sempre aponta para um registro do tipo A, para um registro direto, né? Então, isso é importante lembrar. É importante lembrar também sobre o root hints, né, sobre o forward também, né? Então, quando o servidor ele tem a zona criada, a gente diz que ele tem autoridade, ele tem que responder a isso, né? Então, se você der um ping lá green.com.br, o meu servidor nesse caso aqui tem autoridade para green.com.br, ele tem que responder a tudo que eu perguntar de green.com.br. O que ele não tiver, ele vai responder com não sei, mas ele tem que responder alguma coisa. Enquanto os servidores que não têm essa zona criada, eu digo que ele não tem autoridade. Se ele não tem autoridade, ele vai encaminhar essa consulta para alguém, e se não tiver o encaminhador configurado, então neste caso ele usa o dica de raiz, né? O dica de raiz, na verdade, é um servidor na internet no qual ele vai fazer a busca, né? Isso ele vai fazer o que a gente chama de uma consulta iterativa. O encaminhador usa o que a gente chama de uma consulta recursiva. Além disso, todo servidor DNS ele faz cache daquelas respostas que ele obtém para responder para o cliente. De tempos em tempos, esse cache ele é renovado. Quem define o tempo de vida que o registro vai ficar no cache é o servidor de origem, né? Quem respondeu para o DNS. E se você quiser eliminar o cache do servidor, você pode, na própria console do servidor, né, clicar com o botão direito no servidor e pedir para limpar o cache. Ou o tradicional, até que se pergunta bastante na prova, que é no prompt de comando executar o comando DNS cmd/clear cache. Então, essas são possibilidades, não esqueçam dessas tarefinhas no dia a dia. Lembrem-se também, pessoal, da parte de placa de rede, né? Um recurso novo importantíssimo no Server 2012 é o Nickteam, né? Então agora o Server 2012 tem um Nickteam nativo, né? Então não precisa mais ferramentas de terceiros para configurar o time de placa de rede. Então ele não depende mais do hardware. Eu posso ter até 32 nicks, né? Até 32 placas por team, e eu posso ter até 32 teams dentro do meu ambiente. Tá? Então, isso eu não posso esquecer também, é importantíssimo lembrar dessa questão. Ainda falando da parte de sistema, eu não posso esquecer também, né, do gerenciamento de disco. Então estudem um pouquinho sobre partições, né? Lembrem-se que hoje eu tenho dois tipos de partições que são suportadas pelo Windows. O MBR, né, que é uma opção, e o GPT também. Então o MBR é o modelo mais antigo, o GPT é um modelo novo, baseado no Graphical, né?
E assim, a diferença principal é que no MBR eu posso ter no máximo 4 partições, aquele padrão, né, de partição primária, estendida, unidades lógicas, né? E cada partição pode ter no máximo 2 teras, né, o máximo que ele suporta. No GPT você quebra esse limite, eu posso ter até 128 partições, e cada partição pode ter até 8 zettabytes, né? Então, isso é uma grande melhoria que a gente teve em cima do modelo GPT, que é o modelo que eu posso criar no dia a dia. Pensando em gerenciamento de discos ainda, né? Lembrem-se que o Windows nativamente, né, o sistema operacional, só suporta RAID 0, RAID 1 e RAID 5. Eu tenho que lembrar, né, que RAID 0 é o RAID onde você trabalha com o que a gente chama de discos distribuídos, né, ou dados distribuídos, não tem tolerância à falha. O RAID 1 é o famoso espelhamento, tem tolerância à falha, trabalha com 2 discos. E o RAID 5, que tem que começar com no mínimo 3 discos, né, é o famoso array de disco. Ele é tolerante à falha, só que ele aumenta o consumo de disco também, mas é importante lembrar que desde as primeiras versões o Windows, né, o 2012 não é diferente, ele só suporta esses 3 modelos. Se você fizer por hardware, o que o hardware suportar você pode usar, vai ser transparente para o sistema operacional. Um novo recurso também que vai com certeza ser cobrado na prova, pessoal, são os discos virtuais no modelo VHDX. Vocês devem se lembrar que até o 2008 nós tínhamos os tradicionais VHD. E aí algumas limitações, do tipo 2 teras por disco, né? Algumas limitações importantes com relação à parte de controle, né? Limitação para discos pequenos. Então o VHDX ele traz uma série de melhorias em cima do VHD. Primeira delas, diria que uma das mais importantes, é que eu posso ter discos agora com até 64 terabytes. Você diminui também o problema de disco corrompido com o VHDX, ele melhorou o algoritmo de controle desse disco. Você tem um melhor controle dos setores de discos grandes agora. Discos com maior performance, quando eu falo no modelo dinâmico, e diferencial. Isso era um grande problema que nós tínhamos no VHD convencional, porque discos diferenciais eram bastante usados, principalmente em laboratórios, mas eram ruins na questão performance. Discos dinâmicos ocupavam pouco espaço inicialmente no seu HD, mas também quebravam a performance. Então no 2012 isso está bem melhor agora, né? Foi bem melhorado com os modelos, né, VHDX. Eu posso converter o VHD para VHDX, isso é uma questão importante também da prova, tá? Então lembre-se desses detalhes na hora de estudar, deem uma lida no material que fala sobre VHDX, isso é bastante importante. O recurso de Storage Pool é um tópico também abordado na prova. Basicamente aqui vocês deverão conhecer um pouquinho das telas, é importante que vocês conheçam um pouco sobre o uso da ferramenta, né? E lembrar alguns conceitos básicos. Então, por exemplo, para o disco ser incluído no Storage Pool, para eu poder criar o pool, né? Os discos não podem ter volumes criados, tá? Eles têm que estar limpos, né? Mas a vantagem é que você tem um melhor aproveitamento do disco, porque você passa a ter uma melhor distribuição desses volumes, né? E você pode acrescentar mais discos no pool aí posteriormente. Então é uma nova maneira de gerenciar o espaço em disco. Então a Microsoft continua mantendo as mesmas características de gestão de disco, porém agora você consegue, né, fazer uma melhor gestão dessa estrutura. Então esse é um recurso também que vai ser cobrado aí na prova de vocês, com certeza. Então leiam um pouco sobre a parte de Storage Pool, ok? Bom, um assunto que com certeza fará parte da prova 410 e também, né, uma grande novidade dentro do Server 2012 é a nova versão do Hyper-V, né, do sistema de virtualização da Microsoft, né? Então nós estamos na versão 3.0 e o Hyper-V ele vem com uma série de novidades, né? Além da virtualização de redes e agora também a emulação de switches virtuais, né? Você pode fazer o gerenciamento de largura de banda pelo Hyper-V, fazer o QoS. Ele tem recursos novos como DHCP Guard, o Router Guard, né, que permite que você proteja as suas máquinas virtuais da sua rede física, né, evitando que uma máquina virtual, por exemplo, forneça IP para a sua rede física, se você não quiser, ou que um roteador virtual comece a interferir na saída de internet da sua rede. Então são coisas interessantes. Tem o Port Mirroring, né, que é um recurso interessante para a parte de controle de backup e monitoramento das máquinas virtuais,
né? Então isso é legal, na integração de serviço de backup, no caso aí. E o Resource Control, né, que permite fazer a gestão mais adequada dos processadores. Então é importante conhecer, né, um pouco desses recursos, saber da existência deles para a prova, né? Além disso, conhecer outras características do Hyper-V. Por exemplo, na parte de disco, né, é importante lembrar que o Hyper-V ele suporta, né, já desde as versões anteriores, ele suporta, né, discos do tipo IDE e do tipo SCSI. No Hyper-V, o disco SCSI não suporta boot, né, então a prova pode colocar vocês numa questão dessa, né? Então você não consegue fazer boot pelo disco SCSI, só pelo disco no formato IDE. No Hyper-V, né? O IDE suporta 2 controladoras, cada uma com 2 discos. Enquanto o SCSI são 4 controladoras, cada uma suporta até 64 discos, ou seja, eu posso ter hoje no Hyper-V até 256 discos SCSI, ou 256 dispositivos SCSI, além dos 4 discos. Então, 260 discos ao total, contando IDE e SCSI, né? Eu tenho também a possibilidade de associar um disco físico direto à VM, né? É o que nós chamamos de discos pass-through. E nesse caso, a controladora da VM tem que ser IDE, tá? O pass-through é no modelo IDE que ele trabalha, e os arquivos, né, da máquina virtual eles não podem estar no pass-through, tá? Os arquivos de configuração da VM tem que estar em outro disco. E o disco que vai ser usado como pass-through, ele tem que estar offline no host, você tem que tornar ele offline, senão você não consegue agregar ele aqui como pass-through. Então não esqueçam disso. Na parte de redes, o Hyper-V ele suporta, como eu disse, a virtualização de redes agora, né, a criação das VLANs, né, e dos switches virtuais, além do gerenciamento de largura de banda, o DHCP Guard e o Router Guard, que é legal, né, que vocês deem uma olhada, deem uma lida nesses textos, nesses documentos antes da prova. E uma outra grande novidade, né, que com certeza também será questionado dentro da prova, é a questão do Live Migration, né? Para quem não conhece, o Live Migration é um recurso que vocês viram no 410, né, que permite que vocês façam a migração de uma máquina virtual de um host para outro sem parar a máquina, sem desligar a máquina, a quente. Isso já era possível no 2008 R2, só que com o cluster implementado. Não era um recurso do Hyper-V. No 2012, o Live Migration continua sendo um recurso do cluster, porém agora eu tenho ele também incorporado ao Hyper-V. Então eu posso ter o Live Migration sem a necessidade do cluster instalado. Sem o cluster eu já posso fazer o Live Migration, né? Então os recursos novos e aprimorados do Live Migration vão permitir que você tenha uma estrutura muito mais confiável e rápida para migração de máquina. Então você consegue fazer, por exemplo, a migração de um servidor Exchange virtual de um host, né, de um computador físico para outro, sem parar de enviar e receber e-mails. Então, olha que bacana isso, né, pessoal? No caso, aí a gente entre as VMs trabalha com larguras de 10 gigabits, né? Então você tem largura suficiente para poder trabalhar com essa migração de uma forma fácil, né? E lembre-se que eu não preciso ter o cluster nesse caso. O Live Migration ele só acontece entre 2 servidores Hyper-V que rodam 2012, porque o 2008 não suporta isso, e é uma função que você tem que ativar em ambos os servidores, tá? Em ambos os Hyper-Vs para poder fazer funcionar. Então, guardem isso também, é uma outra questão importante que eu não posso esquecer na prova. Bem, para que a gente possa executar as configurações do Hyper-V com relação à parte de proteção de roteamento, DHCP e algumas outras opções novas, né, que tem aqui dentro do Hyper-V, pessoal, eu vou até a máquina virtual, clico com o botão direito e vou em configurações. Dentro de configurações, eu tenho uma série de controles que podem ser adequados. Claro que no meu caso a minha máquina está em execução, não vai permitir que eu altere boa parte deles, como a questão de memória, né, o processador, mas aqui dá para a gente poder observar um pouquinho dessas configurações. Então, uma das principais novidades, pessoal, está aqui, ó, na parte do adaptador de rede. Quando eu expando aqui as configurações, eu tenho aqui a opção de aceleração de hardware, tá vendo? Onde eu posso gerenciar tanto o VMQ, né, que é gerenciamento de fila de máquina virtual, quanto a parte de descarregamento de PSEC. E aqui em recursos avançados eu tenho também como fazer, né, a configuração de alguns recursos, como por exemplo o spoofing de MAC address, né, que é fazer com que a minha máquina consiga gerar MAC address diferente do dela, evitando que ela seja identificada e interceptada por um ataque do tipo spoofing, por exemplo. A proteção DHCP, tá vendo como a gente tinha comentado.
onde eu posso, né, impedir que uma máquina virtual que esteja rodando aqui distribua DHCP para minha rede física e faça com que a minha rede evitar o comprometimento do funcionamento da minha rede, né? Aqui eu tenho a proteção do roteador, que é evitar que uma máquina virtual roteie o ambiente sem que eu autorize isso. E o Port Mirroring, né, ou espelhamento de porta, que me permite monitorar o tráfego da máquina virtual. Então eu posso ativar isso aqui, né? Então é um recurso novo também dentro do Hyper-V. Além do Nickteam, né, do que a gente chama aqui no português de agrupamento de máquina, o Nickteam, que é você poder ativar isso para que as máquinas virtuais possam fazer teams de placa de rede também. Então esses recursos ficam aqui e na prova vocês podem ser questionados de onde vocês iriam para fazer essa configuração, né? Então aqui vocês têm essa visibilidade. Então é bom, pessoal, conhecer um pouquinho dessa tela, né? Conhecer um pouco desse ambiente, ok? Então, com relação ao Hyper-V, conhecer essas novidades é algo importante aí na parte de certificação. Além de todo o conhecimento técnico comentado nos últimos slides desse vídeo aqui, pessoal, referente ao Server 2012, a prova do 70410, ela também irá cobrar de vocês algumas questões relativas a conhecimentos técnicos de rede, a conhecimentos básicos de rede, né? Então, é importante que vocês tenham, por exemplo, conhecimento sobre portas e serviços, né? Aqui eu procurei relacionar as mais importantes que podem ser questionadas na prova, como FTP, Telnet, né? E assim por diante. O GRE, para quem não lembra, ele é um protocolo de autenticação da VPN, né? Quando você vai usar PPTP, por exemplo. Mas então é importante conhecer esses caras, lembrar, né, que quando você vai configurar o servidor, né, na configuração do servidor no geral é sempre configuração de inbound, né, para que o cliente possa se conectar, e a configuração do firewall no cliente para liberação dessas portas no geral é sempre outbound, porque é para o cliente poder sair e se conectar num servidor, né? Então lembre-se dessas questões, porque a prova pode questionar vocês sobre isso, liberação de porta no firewall, qual é a porta, se ela vai ser inbound, se vai ser outbound. Então é importante que vocês conheçam isso, então não esqueçam desses detalhes. E a prova também irá questionar vocês, exigir de vocês alguns conhecimentos básicos sobre IPs, né? Então IPv4 e IPv6. Na parte de IPv4 é importante que vocês conheçam classes de IPs, né? Classe A, B e C. Lembrem do uso da máscara, lembrem como utilizá-la, né? Como interpretar a máscara de subrede. E é importante que vocês conheçam alguns cálculos básicos, né? de subredes, né? Então, para esses casos, inclusive, vocês podem depois assistir o curso de tecnologia de redes aqui da Green mesmo, onde nós mostramos bastante essa parte de cálculo e tudo mais. E a apostila também, o material vai ajudar vocês com relação a essa parte, né? E de IPv6 é muito importante que vocês lembrem dos tipos de endereçamento, né? Então, do unicast, do multicast, do ncast, né? O unicast eu tenho lá, por exemplo, o global, né? Que é o principal endereço, o link local, que é aquele endereço F80, né? Que é colocado automaticamente na máquina. Então, lembre-se desses caras e principalmente do formato de escrita dele, como pode, como não pode, os métodos de abreviação, né? Então é muito importante que vocês lembrem-se disso durante a prova. Então deem uma revisada nesse conteúdo. Como link auxiliares, pessoal, para ter acesso a essas informações, eu separei alguns links bastante interessantes que vocês podem utilizar, como é o caso do próprio ipv6.br, né, que é o link do próprio provedor aqui do CGI, né, que é o nosso Comitê Gestor de Internet, onde vocês conseguiriam um curso de IPv6, conseguem um curso em português, um curso online que vocês podem assistir. Além disso, vocês têm também alguns links do próprio TechNet que vão falar um pouquinho de IP, vão falar um pouquinho da parte de IPv6, então alguns links bastante interessantes sobre essa parte de tecnologia de rede que vocês deveriam também complementar o conteúdo, né? Então eu recomendo que vocês acessem esses links e deem uma olhada, pelo menos superficial, no conteúdo antes de fazer a prova, né? Então são conteúdos simples de estudar, são conteúdos fáceis que vocês podem ver e que vão ajudar bastante aí na hora de responder as questões. No geral, a prova 410 não é uma prova complicada. Ela está disponível no português hoje, então a tradução não está ruim também, está até razoável, está muito boa até, né? Então é legal que vocês estejam preparados apenas para a questão técnica mesmo, né? Então procurem dar uma revisada e se preparem adequadamente para a prova.
Obrigado por assistirem a mais um vídeo da série Dicas e Truques para a Certificação MCSA. Continuem estudando para o exame e tenham uma boa prova.